Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo da Bíblia a cada dia. Estamos felizes por podermos nos encontrar mais uma vez. Agradecemos a Deus por este dia que Ele nos concede e também agradecemos a Deus por este momento que Ele nos dá para podermos juntos estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Marliane Inácio da Silva. Ela está parabenizando Ana Lúcia e Rosa Siqueira, que são da Igreja Projetada lá em Santo Agostinho, em Manaus. Parabéns às irmãs Ana Lúcia e Rosa Siqueira. Genilda Neves é de Várzea Paulista, São Paulo. Adão Santos é de Angico, em Tocantins. Dilza Flora é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Terezinha Brandão é de Maués, Amazonas. José Henrique é de Serra, no Espírito Santo. Ele está mandando um abraço para o Alfredo e a esposa Tânia. E todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós mais uma vez aqui estamos, te agradecemos pela vida, por este dia, por estes momentos, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la, colocá-la em prática em nossa vida. E pedimos que estejas com todos aqueles que estudam conosco e que passam por situações difíceis. Tu conheces cada um. Especialmente, Pai, fortaleça a fé, que não desanimem, que permaneçam firmes, confiantes na Tua Palavra e que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade. Todos os que nos escrevem pedindo orações também, pedimos as bênçãos sobre eles e especialmente para Vera Lúcia e Rosa Siqueira, que estão aniversariando. Que Deus abençoe a todos os aniversariantes. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos nesta nova série, começamos ontem, falando sobre Deus e a sua missão e também sobre a missão que Ele tem para cada um de nós. Este é o tema que nós vamos estar estudando cada dia e para isso nós gostaríamos que você anotasse os versos bíblicos que nós vamos citando aqui para que você possa marcar na sua Bíblia, sublinhar e possa começar a ter um certo aproximação da sua Bíblia, sabe? Você aprender a manusear. Nós precisamos ter este relacionamento com Deus e com Sua Palavra. E isso nos fortalece na fé. Nós ontem começamos aqui falando que Deus, Ele foi e é o primeiro missionário. Ele tomou a iniciativa de dar forma a este planeta, Ele criou o universo, criou a humanidade e o ser humano desobedeceu a Deus e a consequência era a morte. E então Deus veio atrás de Adão e Eva. E assim como Ele vem atrás de nós hoje, eu tenho certeza que Deus Ele tem falado com você que está aqui ouvindo hoje esse estudo. Quem sabe algum motivo te levou a se sentir fraco na fé, a não querer mais participar ativamente dos trabalhos na igreja, dos cultos e de estudar a Bíblia, de orar. Mas Deus está atrás de você. Deus Ele está te chamando e não rejeite a voz do Espírito Santo, não recuse, não endureça o coração. Por quê? Porque Deus nos ama e Ele quer nos salvar. Este é o objetivo de Deus. Ele quer que nós nos aproximemos dEle e tenhamos comunhão com Ele, que vivamos na certeza de que Ele está presente conosco, mesmo nos momentos difíceis que atravessamos em nossa vida, Ele não nos abandona. É nós que nos afastamos de Deus, então achamos que Deus nos abandonou. Deus Ele tem um plano, um propósito para cada um de nós. E no momento certo, esse propósito ele vai se cumprir. Quem sabe, essa situação difícil que você está passando é para que você se mantenha próximo de Deus. Quem sabe, pode ser que você não receba aquilo que você está pedindo a Deus ainda aqui nesta vida, mas permaneça firme. Por quê? Porque nós temos um céu a ganhar. E quando nós confiamos em Deus, na Sua Palavra, mesmo não entendendo por que está acontecendo certas coisas conosco, nós continuamos caminhando com o Senhor e o nosso galardão está garantido. Nós não estamos aqui neste mundo, irmãos, para viver apenas esta vida. Não, nós estamos aqui neste mundo para um processo de iniciação para vivermos a eternidade.
Nós deveremos louvar a Deus porque Ele nos escolheu para nascer. Nós fomos escolhidos por Deus. Quando as pessoas falam isso, elas não conseguem às vezes entender o porquê nós fomos escolhidos. Sabe por quê? Porque na relação sexual, nosso pai, nossa mãe, são milhares, milhões de espermas que saem do homem para encontrar um óvulo na mulher para fecundar. E aquele esperma que foi e fecundou o óvulo foi o esperma que Deus escolheu para ser eu, para ser você. É por isso que nós fomos escolhidos por Deus. Poderia ter sido uma outra pessoa, um outro filho que nascesse de um outro esperma e não seríamos nós. Então por isso nós temos que louvar a Deus. Muitas pessoas dizem, mas eu não pedi para nascer. Ninguém pediu para nascer, mas Deus escolheu. Irmãos, louvemos a Deus, agradeçamos a Deus porque fomos escolhidos por Ele para nascermos, para estarmos aqui neste mundo e que nós possamos cumprir o propósito dEle, que é falar do amor dEle para com cada ser humano e levar outras pessoas a Jesus. Deus ele foi em busca de Adão e Eva. Adão estava escondido, como hoje muitas pessoas estão escondidos, não querem ouvir a voz de Deus. Mas Deus ele fez aquela promessa lá no Jardim do Éden, que através da semente, da descendência da mulher, ele iria esmagar a cabeça da serpente e então, através de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 19, Paulo escreveu: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Então, através de Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, através da vida que Jesus deu para pagar o meu pecado e o seu pecado. Deus, irmãos, Ele anseia muito estar com cada um de nós. Deus, Ele almeja que nós tenhamos o nosso coração aberto para aceitá-lo em nossa vida. Deus ele não força ninguém. Deus ele nos escolheu, mas ele não força a obediência, ele não força nós fazermos a vontade dele. Tem que ser por livre e espontânea vontade nossa, em reconhecimento ao que ele fez por nós. Ontem nós falamos que Deus ele foi atrás de Adão e Eva, e aqui quando lemos em Gênesis capítulo 17, Gênesis 17, verso 7, a palavra de Deus nos diz: confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Deus falando aqui para Abrão, quando Deus o chamou. Deus disse para Abraão, que na ocasião se chamava Abrão, que ele iria confirmar a aliança com ele e com os descendentes dele de geração em geração. E esta era uma aliança sem fim. Também nós lemos então em Gênesis 26 e no verso 3, diz-nos aqui a palavra de Deus: habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme eu prometi solenemente a Abraão, seu pai. Deus aqui falando com Isaac. Isaac, né, filho de Abraão. Deus disse para ele habitar ali onde ele estava e que ele estaria, Deus estaria com ele, assim como havia prometido ao seu pai. Então, essas promessas, irmãos, da Bíblia, da palavra de Deus, elas também estão sendo dadas a cada um de nós. Quem sabe o seu pai, a sua mãe, os seus parentes, né, são de geração cristãs, tementes a Deus, e assim como eles foram abençoados, Deus também quer nos abençoar. E a promessa que Ele fez aos nossos pais, aos nossos antepassados, Ele também faz a nós hoje, que Ele estará conosco e que Ele vai cumprir a aliança, a promessa. Mas acima de tudo, irmãos, a promessa que Deus vai cumprir é a vida eterna que Ele vai nos dar. Muitas pessoas pensam que quando aceitam a Jesus ou que estão como membros de igreja, nada vai lhes faltar na sua vida material. Também na vida física nunca vai ter problemas de enfermidade. Não é isso que Deus promete. Nós vivemos aqui neste mundo, um mundo de pecado,
E somos sujeitos a todas essas coisas. E não espere que, por você ser um cristão, você vai ser uma pessoa próspera em todos os sentidos. Às vezes pode ser, Deus abençoa, mas às vezes pode ser que Deus retenha a sua mão, como eu disse no início, para que nós estejamos perto dele, para que nós continuemos buscando. Quantas pessoas que não eram bem-sucedidas em sua vida material e em outras áreas, e de repente Deus abençoou, começou a crescer, prosperar, e isso fez com que a pessoa se afastasse de Deus, porque começou a confiar nas suas posses, nas suas riquezas. Você pode até conhecer alguém assim, que começou a crescer, prosperar na vida, materialmente falando, conseguindo as coisas, e de repente a pessoa se afastou. Não quer mais conviver com os irmãos, não quer mais ir à igreja, a pessoa está vivendo uma vida como as outras pessoas do mundo. É isso que acontece, irmãos, às vezes quando nós temos muitas coisas materiais, e Deus às vezes não nos concede porque Ele quer nos ter perto dEle. Então Deus é um Deus que anseia estar conosco. Quando lemos aqui em Gênesis também 28, verso 15, nos diz a Bíblia: além disso, estarei com você e o protegerei, aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Aqui, Deus falando para Jacó. Veja como que Deus ele se relaciona com o ser humano. Deus, ele vai em busca do ser humano. Ele quer estar com o ser humano. Ele quer ter um relacionamento com a pessoa. É por isso que Deus criou o ser humano, para ter relacionamento com ele. E começamos ontem, falando de Adão e Eva. Conviviam com Deus lá no jardim, falavam com ele face a face, depois entrou o pecado, eles tiveram medo, tiveram que sair do jardim, mas Deus continuou em busca do ser humano. Deus não abandonou o ser humano à sua própria sorte, assim como ele também não nos abandona. E aqui então, como Deus já havia falado para Abraão, para Isaac, agora fala para Jacó, que estaria com ele e o protegeria aonde quer que Jacó fosse. Esta é a promessa que nós temos, irmãos, na Bíblia, na palavra de Deus, de que Deus, ele está conosco todos os dias. E ele nos protege, e ele nos guarda, e ele quer o nosso melhor. Que nós possamos nos manter confiantes na palavra de Deus e nas promessas dele. E quando Deus então depois tira o povo de Israel lá do Egito para levar para Canaã, a terra prometida, Deus então pede a Moisés que faça um santuário lá no deserto, para que Deus pudesse estar no meio deles. Você encontra isso em Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29, nos versos 43 e 45. Diz aqui, Gênesis 29, 43. Eu me reunirei ali com os israelitas no lugar santificado por minha presença gloriosa. Verso 43 foi esse, agora o verso 45. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus. Então vejam, este era o desejo pelo qual Deus pediu que Moisés construísse aquele santuário, porque ele queria habitar no meio do seu povo, estar ali na presença. Havia uma arca, e nesta arca, sobre ela havia 2 querubins, cobrindo essa arca, e ali Deus se manifestava, era a presença de Deus no meio do povo de Israel, ali na Shekinah. Então, este é o desejo de Deus, que nós não venhamos a nos afastar dele, que nós não venhamos a ter medo de Deus, mas que possamos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, o nosso fracasso, pedir perdão. Ele nos perdoa, ele nos aceita como se nós nunca tivéssemos perdoado, e ele continuará conosco assim como tem estado até aqui, só que nós estaremos então sentindo a presença dele por causa do relacionamento que nós vamos ter com ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.